The prophet Joseph declared, "Happiness is the object and design of our existence and will be the end thereof if we pursue the path that leads to it. And this path is virtue, uprightness, faithfulness, holiness, and keeping all the commandments of God." Olá a todos! No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um tema sensível e muito importante. Faremos uma análise crítica das táticas usadas por líderes religiosos para manipular e coagir seus seguidores a se submeterem a relacionamentos polígamos ou sexuais, comparando as abordagens de Joseph Smith, fundador do mormonismo, com as de Naasson Joaquim Garcia, líder da Igreja à Luz do Mundo. Vamos examinar trechos do documentário da Netflix sobre a luz do mundo e traçar paralelos com a história de Joseph Smith e suas propostas polígamas, focando na infame Carta da Felicidade enviada a Nancy Higdon. Esta carta é repleta de pregações religiosas usadas como ferramenta de persuasão, contendo métodos semelhantes aos dos predadores sexuais. Vamos desmascarar essas práticas e discutir as implicações desse tipo de abuso de poder. Fiquem comigo para a análise profunda que faremos hoje. Naasson Joaquim Garcia, líder da Igreja à Luz do Mundo, foi recentemente condenado por crimes de abuso sexual, entre outros. Ele usava sua posição de poder para manipular e explorar suas vítimas, prometendo-lhes salvação se cumprissem suas ordens. Vou usar alguns trechos do documentário da Netflix sobre a seita à Luz do Mundo, que ilustra essas práticas e como elas se relacionam com as práticas de Joseph Smith nos primórdios da Igreja Sud. No início do documentário, as vítimas de Naasson Joaquim Garcia relatam como a Igreja trabalha a imagem do apóstolo para torná-lo uma figura exemplar, divinamente inspirada e um representante de Deus na Terra. El argumento de la luz del mundo es este. Si tú oyes algo que vaya contra la iglesia o contra el apóstol, estás ciego, estás sordo y estás mudo. Esa es la regla. Tú no puedes juzgar a un siervo de Dios, no es correcto. No puedes ni querer pensar mal de él. It's wrong to criticize leaders of the church, even if the criticism is true. Os cânticos também tinham a função de estabelecer um sentimento de paz e tranquilidade nos corações dos membros, que poderia ser associado à ideia de uma confirmação espiritual de que o líder deles tinha o poder de Deus e a aprovação divina. A música e a poesia são muito poderosas quando as entendemos. Os cânticos têm um poder muito grande que pode incutir a devoção e a adesão à doutrina. Inclusive diziam que o coral era como parte do corpo ministerial, porque através do nosso canto e através da nossa voz, nós atraíamos as almas, que era o objetivo. E então as cativávamos. Nessas religiões que impõem a vontade do líder ou representante de Deus na Terra, trabalhar o sentimento das pessoas para que sintam empatia pelo líder é fundamental para associarem esses sentimentos a uma confirmação divina de seu chamado apostólico. No mormonismo é muito parecido. Antes de ouvir o profeta nas conferências, há todo um planejamento para cativar o sentimento do público, para que o último orador seja a cereja do bolo. O coral tem um papel fundamental, geralmente intercalando com a fala do profeta. O coral sempre virá após o último líder, para confirmar por meio dos sentimentos que a música convidará. O último orador desta sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após as palavras do presidente Nelson, o coro encerrará a reunião cantando "Alegres Cantemos". A imagem do líder da seita à Luz do Mundo também era muito bem trabalhada em quadros e pinturas. E assim que entrávamos na casa, tinha um retrato enorme do apóstolo. Um retrato do Samuel de terno, com um sorrisão. Sempre o mesmo tipo de foto. Sempre que eu via a foto do Samuel, era só amor que eu sentia. Porque foi tudo que eu conheci na infância e era o meu pai. Mais do que meu pai biológico. Ele era o pai que iria garantir a minha salvação. Apesar do quadro de Joseph Smith ter aparecido no trecho desse vídeo, colocado por mim, quis apenas fazer você refletir que os mesmos sentimentos que os membros da Luz do Mundo tinham de seu líder ao olharem as gravuras e quadros, a Igreja Sud também trabalha a imagem de seu profeta, para trazer sentimentos àqueles que estão vendo as imagens. As imagens podem realmente falar e transmitir sentimentos e sensações a quem está olhando, que podem ser associadas a uma confirmação espiritual. Com toda a influência que o apóstolo da Luz do Mundo tinha sobre os membros, tornava-se mais fácil fazer exigências como se fossem vindas de Deus. Naasson Joaquim Garcia utilizava intermediários ou recrutadoras, geralmente mulheres, que já tinham envolvimento sexual com ele, para recrutar novas mulheres para se envolverem em suas relações sexuais. O pretexto era um sacrifício esperado da pessoa.
prova de fé e promessas de bênçãos espirituais. A primeira secretária do Samuel chegou em mim e disse que o apóstolo queria uma coisa de mim. E eu fiquei pensando que já tinha levado café e feito massagem, o que mais ele queria? E ela disse um presente. O que eu poderia dar ao servo de Deus? A parte mais valiosa do meu ser. Pouco tempo depois disso, ele me chamou e me pediu para passar a noite com ele. Foi a minha primeira vez. Los testimonios de abusos sexuales en la luz del mundo son tan viejos como la propia Iglesia. Aarón Joaquín, quien la fundó en 1926, impuso la costumbre de rodearse de mujeres que habían sido entregadas por familiares como una ofrenda al siervo de Dios. No mormonismo, encontramos histórias parecidas, como a de Ellen Mar Kimball, que recebeu a proposta de exaltação para ela e toda a sua família em troca de ser uma esposa plural. Também temos registros bem documentados de outras mulheres que afirmaram envolvimento sexual com Joseph Smith, sem qualquer propósito de trazer filhos ao mundo, além de diversas promessas feitas, se elas sacrificassem sua virtude para manter exclusividade ao profeta. Um exemplo claro de abuso de poder por Joseph Smith é verificável na proposta a Lucy Walker, uma jovem vulnerável que não tinha sequer os pais para aconselhar. O registro é tão impactante que a igreja restringiu o acesso ao documento, mas consegui autorização de acesso à carta que diz: no ano de 1842, o presidente Joseph Smith pediu uma entrevista comigo e disse: tenho uma mensagem para você. Fui ordenado por Deus a tomar outra esposa, e você é a mulher. Meu espanto não tinha limites. Este anúncio foi realmente um raio para mim. Ele me perguntou se eu acreditava que ele era um profeta de Deus. Essa pergunta é claramente manipuladora, pois direciona o pensamento da garota a confiar no seu líder. Continuando, diz: certamente que sim, respondi. Ele me explicou completamente o princípio do casamento plural ou celestial. Disse que este princípio seria restaurado novamente para o benefício da família humana, que seria uma bênção eterna para a casa de meu pai e formaria uma corrente que nunca poderia ser quebrada, nos mundos sem fim. O que você tem a dizer? Ele perguntou. Nada. Como eu poderia falar? Ou o que eu poderia dizer? Ele disse: se você orar sinceramente por luz e entendimento em relação a isso, receberá um testemunho da correção deste princípio. Pensei que orava sinceramente, mas estava tão relutante em considerar o assunto favoravelmente que temo tê-lo com fé para ter luz. Grande escuridão, em vez de luz, tomou posse da minha mente. Fui tentada e torturada além do suportável, até que a vida se tornou indesejável. Que a sepultura me recebesse gentilmente para que eu pudesse encontrar descanso no seio da minha querida mãe, porque eu deveria ser escolhida entre tuas filhas, pai. Sou apenas uma criança em anos e experiência. Nenhuma mãe para aconselhar, nenhum pai por perto para me dizer o que fazer nesta hora difícil. Deixe esta taça amarga passar. E assim eu orei na agonia da minha alma. A influência de Joseph como líder religioso era altamente manipuladora e coercitiva, usando seu autoproclamado poder de falar por Deus para induzir uma jovem de 16 anos a seguir suas ordens em um momento de vulnerabilidade. A menina havia perdido a mãe, e o pai estava em missão a pedido de Joseph, que prometera cuidar de Lucy Walker. Veremos que era comum Joseph enviar homens em missão e aproveitar esse momento de vulnerabilidade das mulheres para fazer propostas aos filhos e até mesmo às esposas deles. Porém, o mais lamentável ocorre ao longo da carta registrada por Lucy Walker, quando, diante da indecisão da jovem, o profeta impõe um ultimato, colocando toda a pressão sobre a adolescente. Ele estabelece um prazo para que ela responda favoravelmente à sua proposta, ameaçando-a com uma maldição caso não faça, dizendo: não tenho palavras vacilantes para oferecer. É um comando de Deus para você. Eu lhe darei até amanhã para decidir esse assunto. Se você rejeitar essa mensagem, o portão será fechado para sempre contra você. Isso despertou cada gota de uísque em minhas veias. Por alguns momentos, fiquei sem medo diante dele e olhei-o nos olhos. Senti naquele momento que fui chamada a me colocar no altar como um sacrifício vivo. Talvez para tolerar um mundo em desgraça e incorrer no desagrado e desprezo dos meus companheiros de juventude. Todos os meus sonhos de felicidade foram levados aos 4 ventos. Isso era demais. O pensamento era insuportável, pois, até então, nenhuma sombra havia cruzado meu caminho, além da morte da minha querida mãe e irmã. A minha fé foi usada como uma arma contra mim por Naasson Joaquim Garcia. Eu não fiz sexo consensual com o Naasson. Me ensinaram que eu deveria entregar o meu corpo ao Naasson pela minha salvação. Um paralelo importante entre as táticas de Naasson Joaquim Garcia e Joseph Smith é que ambos utilizaram recrutadoras para introduzir o princípio revelado, que levava ao envolvimento íntimo com esses líderes. Naasson Garcia contava com Alondra Ocampo, que desempenhou um papel central em seu esquema de abuso sexual, recrutando e manipulando jovens, meninas e mulheres casadas para se envolverem em atos sexuais com ele. Frequentemente, sob o pretexto de ser um serviço sagrado,
ou uma forma de agradar a Deus. Joseph Smith também tinha suas recrutadoras, mulheres que já haviam aceitado o princípio do casamento plural. Um exemplo é Marinda Johnson, esposa de Orson Hyde, que se casou com Joseph Smith enquanto seu marido estava em missão. Vou abordar mais sobre Marinda ao longo do vídeo. Isso evidencia que, além dos casamentos plurais, também havia uma espécie de concubinato, em que uma mulher era casada tanto com Joseph quanto com outro homem para satisfazê-lo. Outra tática muito utilizada por esses líderes era criar uma cortina de fumaça quando suas imagens estavam em risco. Quando os escândalos começaram a surgir na Igreja à Luz do Mundo, apologistas e pessoas contratadas começaram a difamar essas mulheres, a fim de que suas denúncias fossem ignoradas entre os fiéis e entendidas como perseguição, fortalecendo a imagem do líder entre os membros como alguém perseguido ou alvo de ataques do inimigo para barrar a obra de Deus. Com seus membros youtubers, eles começaram a fazer vídeos difamatórios, nos atacando e expondo nossas informações pessoais. A comunidade dava atenção somente aos porta-vozes oficiais. E como eles diziam que aquilo era mentira, que eram calúnias, todas as pessoas odiavam os acusadores. No caso de Joseph Smith, a regra também era denegrir a imagem de qualquer pessoa que acusasse o profeta de estar mantendo relações extraconjugais ilegais. Joseph Smith também utilizava artifícios para proteger sua imagem. Um dos princípios ensinado por ele dizia: exortei os santos a não seguirem o exemplo do adversário ao acusar os irmãos. E disse: se vocês não se acusarem, Deus não os acusará. Se você não tiver acusador, você entrará no céu. Se você seguir as revelações e instruções que Deus lhes der através de mim, eu o levarei para o céu com minha carga nas costas. Se você não vai me acusar, eu não vou te acusar. Esse conceito de que se não há acusador, não há pecado, também foi ensinado em um discurso público por Joseph Smith e registrado por Wilford Woodruff em seu diário. No último trecho grifado, Woodruff registra também algo ensinado por Joseph. O que muitas pessoas chamavam de pecado, não era pecado. Um tipo de ensinamento muito típico dos líderes de seitas para desvirtuar a moralidade. Por meio desses princípios, Joseph Smith começa a ensinar seus fiéis seguidores a negar qualquer coisa que denuncie um caráter que possa ferir os bons costumes da sociedade em relação a Joseph Smith e entre os praticantes da poligamia, com o pretexto de que deveriam acusar os denunciantes da mesma forma que fossem acusados, que é o princípio de se você me acusar, eu vou te acusar. Em uma das primeiras reuniões da Sociedade de Socorro, o profeta orienta um grupo de irmãs envolvidas em relações plurais da seguinte forma: não queremos que ninguém acredite em nada como vindo de nós, contrário à antiga moral e virtudes estabelecidas e leis escriturais, regulando os hábitos, costumes e condutas da sociedade. E todas as pessoas que fingem ser autorizadas por nós, ou ter qualquer permissão ou sanção de nós, são e serão mentirosas impostoras vis. E vocês estão autorizados, na primeira intimação do tipo, a denunciá-los como tal. Augusta Adams Cobb, que era casada com Brigham Young e recrutava mulheres para Young, agiu dessa mesma forma orientada por Joseph, para tentar recrutar Catherine Lewis para aceitar o casamento plural com Young. Catherine, porém, recusou ser esposa polígama e registrou o seguinte em seu livro. Depois de muita conversa sobre esse assunto, que é inútil mencionar, ela, Augusta Adams Cobb, então disse: se você disser a alguém que eu lhe disse essas coisas, eu negarei e julgarei a mentira sobre você. Outra vítima de difamação, após se recusar a ser esposa de Joseph Smith, foi Nancy Higdon, filha de Sidney Higdon, que se opunha à prática do casamento plural. Por ter rejeitado Joseph, Nancy também sofreu difamações. Não vou me aprofundar muito na história de Nancy, pois é extensa, mas o essencial é que Joseph marcou um encontro com ela. Uma recrutadora, Marinda Johnson, esposa de Orson Hyde, foi até Nancy para dizer que Joseph queria falar com ela. É interessante notar que Marinda era esposa legal de Orson Hyde e esposa espiritual de Joseph Smith. Para esclarecer, em 1841, Joseph Smith recebeu uma revelação indicando que Orson Hyde deveria realizar uma missão. Com Orson longe, Joseph se aproximou de Marinda e a tomou como esposa plural. Na revelação, ele instruiu que ela fosse morar com a família de Ebenezer Johnson, que residia na gráfica do Times and Seasons. Essa gráfica era o local onde Joseph fazia suas propostas às mulheres, longe da presença de sua esposa Emma. Para entender melhor, vamos ler a revelação que diz: em verdade, assim vos diz o Senhor, meu servo, Joseph, que na medida em que você me chamou para conhecer minha vontade sobre minha serva Nancy Marinda Hyde, eis que é minha vontade que ela tenha um lugar melhor preparado para ela do que aquele em que ela agora vive, para que sua vida possa ser poupado a ela. Portanto, vá e diga ao meu servo Ebenezer Robson e para minha serva, esposa dele, deixe-os abrir suas portas e levá-la e seus filhos para dentro de sua casa, e cuidem deles fielmente e gentilmente até meu servo Orson Hyde retornar de sua missão ou até que alguma outra disposição possa ser feito para o bem-estar e segurança dela. Deixe-os fazer essas coisas e não poupe nada. E eu, Senhor, os abençoará e os curará, se eles não o fizerem de má vontade, diz o Senhor Deus. E ela será uma bênção para eles, e que minha serva Nancy Marinda Hyde ouça o conselho do meu servo Joseph em todas as coisas que ele lhe ensinará.
e será uma bênção sobre ela e sobre seus filhos, depois dela, para a sua justificação, diz o Senhor. Nesta revelação, Joseph demonstrou um planejamento cuidadoso em suas ações. Ele enviou Orson Hyde em uma missão, orientou que Marinda fosse morar com a família de Ebenezer na Gráfica, e instruiu que ela seguisse seus conselhos em tudo. Ou seja, Smith já tinha em mente propor o casamento plural a Marinda durante a ausência de Orson Hyde. Marinda não só aceitou se tornar uma esposa plural de Joseph, mas também se tornou uma recrutadora. Foi ela quem fez a proposta a Nancy Higdon para se encontrar com Joseph na Gráfica. Então, em 1842, Joseph organizou o encontro privado com Nancy Higdon, filha de Sidney Higdon, que tinha 19 anos na época. Durante esse encontro, ele sugeriu que eles entrassem em algum tipo de relacionamento ilícito, seja como concubina, esposa plural ou casamento espiritual. Nancy rejeitou categoricamente e ameaçou gritar se ele não a deixasse sair, o que resultou em sua difamação na comunidade. Marinda Johnson foi quem organizou o encontro entre Nancy e Joseph. Sabemos disso porque foi revelado em um discurso de Orson Hyde, em 27 de abril de 1845, que dizia: "Durante minha ausência na Palestina, a conduta de sua filha, Nancy, tornou-se tão notória nesta cidade que, de acordo com rumores comuns, ela era considerada geralmente pouco melhor do que uma prostituta pública. Joseph Smith, sabendo da conduta da qual ela era culpada, sentiu-se ansioso para repreendê-la e reclamá-la, se possível. Ele, portanto, pediu à minha esposa que a convidasse para sua casa. Ele queria falar com ela e mostrar-lhe a impropriedade de ser galanteada por tantos homens diferentes, muitos dos quais eram relativamente estranhos para ela. Nancy, presumo, considerou sua dignidade altamente insultada pelas repreensões claras e severas que recebeu deste servo de Deus. Ela correu para a casa e disse ao pai que o Sr. Smith a queria como esposa espiritual e que ele empregou minha esposa para ajudá-lo a obtê-la. As acusações feitas por Orson Hyde na conferência contra Nancy, na qual a chamava praticamente de prostituta pública, eram falsas. O objetivo dessas acusações era proteger a imagem do profeta, que na época já havia falecido, há menos de um ano, e também a da recrutadora, que era sua esposa. Naquela época, Orson Hyde era o apóstolo, estava fazendo campanha para Brigham Young como sucessor de Joseph Smith. Para isso, ele atacou Sidney Higdon e sua família, que também reivindicava a presidência da igreja. Em particular, Orson Hyde difamou Nancy Higdon, filha de Sidney, o que, por extensão, prejudicava a reputação de Sidney Higdon. As difamações dirigidas a Nancy por ter rejeitado a proposta de Joseph Smith resultaram em um conflito entre a família de Higdon, que se opunha ao casamento plural, e Joseph Smith. Após um longo período de difamações, e para evitar que elas continuassem a se espalhar, a família Higdon e Joseph chegaram a um acordo e emitiram um comunicado contendo negações cuidadosamente redigidas. Essas negações, que tinham o objetivo de destruir a reputação das vítimas para proteger a imagem do líder da igreja, foram descritas pela própria igreja como negações cuidadosamente escritas. O texto no site da igreja afirma: os rumores levaram os líderes e os membros a emitir negações cuidadosamente escritas que denunciavam esposas espirituais e poligamia, mas que mantinham silêncio sobre o que Joseph Smith e outras pessoas viam como o casamento plural celestial divinamente ordenado. Então, essa negação foi publicada no Messenger Advocate, que dizia: aos habitantes de Milton e Palmyra, condado de Portage, Ohio, tendo aprendido de uma fonte respeitável que rumores circulavam e ganharam algum crédito em suas cidades, que eram depreciativos ao caráter de Joseph Smith Jr. e à família de Sidney Higdon, portanto, consideramos nosso dever dizer, em defesa da inocência ferida, que temos as melhores razões para dizer que os relatórios a que aludimos não têm qualquer fundamento na verdade. Desde que conhecemos Joseph Smith Jr., existem laços de amizade muito mais fortes entre ele e Sidney Higdon, e não arriscamos nada ao dizer que, se fossem verdadeiros aqueles relatos que devem ter se originado em sua vizinhança, os laços de amizade teriam sido cortados para sempre entre eles. Somos totalmente sensatos e estamos dispostos no que diz respeito ao personagem de Joseph Smith Jr. Seus próprios inimigos, neste lugar, são juízes, a considerar o todo uma pura invenção. Em relação à família de Sidney Higdon, devemos dizer que é grande, composta principalmente por mulheres, jovens inocentes, desavisadas, sem reprovação e, pelo que sabemos, acima de qualquer suspeita. É lógico que essa negação no Messenger Advocate, dizendo que as filhas de Higdon eram jovens inocentes, desavisadas e sem reprovação, foi completamente contradita no discurso de Orson Hyde, posteriormente à negação de Nancy, que a acusou de ser praticamente uma prostituta pública. Porém, com essa negação diante da sociedade, Joseph prometeu escrever uma carta a Nancy para explicar como sua proposta estava em conformidade com os mandamentos de Deus, argumentando que, longe de ser um ato pecaminoso e lascivo, era, na verdade, algo justo. No dia seguinte, o apóstolo e amigo íntimo de Joseph, Willard Richards, que atuava como seu escriba, entregou a carta a Nancy. Embora a autoria dessa carta tenha sido negada por alguns, alegando que Joseph não a escreveu,
é importante lembrar que ele costumava ditar suas palavras a escribas. Então, de fato, ele não escreveu, e sim Willard Richards, mas Joseph é o autor que ditou. Com o tempo, foi amplamente reconhecido que Joseph Smith era de fato o autor da carta, que inclusive foi usada por líderes da igreja. A carta começa com uma estrofe que seria familiar a qualquer mormon atento às conferências. Agora, vamos analisar como um predador sexual age na prática, usando como exemplo essa carta, que alterna entre a voz de Joseph e a voz de Deus. Vamos examinar cada parte da carta que considero importante. As considerações dessa carta retirei principalmente do podcast de Jonathan Streeter, que vou deixar o link na descrição do vídeo. A carta diz: a felicidade é o objetivo e o desígnio de nossa existência, e será o fim dela, se seguirmos o caminho que leva a ela. E esse caminho é virtude, retidão, fidelidade, santidade e guardar todos os mandamentos de Deus. Esta é a parte da carta que a maioria dos membros da igreja pode ter ouvido e que parece linda e edificante. Joseph Smith evita mencionar diretamente sua proposta a Nancy Higdon e, em vez disso, tenta enquadrá-la no contexto da felicidade. Ele equipara virtude, retidão, fidelidade e santidade com a observância dos mandamentos de Deus. Embora essa ideia possa parecer aceitável para muitos cristãos, é importante notar que, ao dizer observar todos os mandamentos de Deus, Joseph Smith inclui o mandamento de que essas mulheres se casem com ele como esposas polígamas. O tom da carta muda drasticamente em seguida, tornando-se bastante desconfortável quando considerada no contexto completo. A carta diz: mas não podemos guardar todos os mandamentos sem primeiro conhecê-los, e não podemos esperar saber tudo, ou mais do que sabemos agora, a menos que cumpramos ou guardemos aqueles que já recebemos. O que é errado em uma circunstância pode ser, e frequentemente é, certo em outra. Deus disse: não matarás. Em outra ocasião, ele disse: destruirás totalmente. Este é o princípio sobre o qual o governo do céu é conduzido, por revelação adaptada às circunstâncias em que os filhos do reino são colocados. Nesta parte da carta, Joseph afirma que não podemos guardar todos os mandamentos sem primeiro conhecê-los, e que não podemos esperar conhecer mais do que já sabemos, a menos que guardemos aqueles que já recebemos. Ele está usando um senso de urgência e listando mais requisitos, configurando um ataque à consciência de seu alvo. Joseph planta a ideia de que a verdadeira felicidade só pode ser alcançada se seguirmos todos os mandamentos de Deus. E agora ele estabelece que ninguém pode aprender todos os mandamentos sem obedecer àqueles que já conhece. O ponto central aqui é que Joseph e seu alvo não alcançarão a felicidade a menos que obedeçam aos mandamentos. Isso representa um perigo, pois força as pessoas ao redor de Joseph a seguirem qualquer coisa que ele declare como um mandamento de Deus, tanto no presente quanto no futuro. Ao examinar os trágicos resultados de grupos sob a influência de manipulação religiosa, como Jonestown, os Davidianos e Heaven's Gate, fica evidente que esses desfechos foram facilitados por líderes carismáticos que exerceram uma influência indevida sobre seus seguidores. Embora esses casos extremos tenham terminado em tragédia, o problema fundamental é a cultura de autoridade irrepreensível que os líderes estabeleceram. Joseph Smith estabeleceu os princípios e depois introduziu o cerne de seu épico religioso, um conceito que coloca seus comandos acima da consciência e do julgamento de seus seguidores. A ideia central é que o que pode ser errado em uma circunstância pode ser justificado em outra, como ele exemplifica ao comparar os mandamentos de não matarás com destruirás totalmente, adaptando-os conforme a situação. Eles dedicam muito esforço para demonstrar que isso não é exatamente o caso, recorrendo a várias justificativas morais. Joseph, no entanto, não segue essa linha de raciocínio. Ele cita essa escritura como um exemplo de Deus, através de um profeta, suspendendo a proibição do assassinato devido às circunstâncias. Joseph aceita essa passagem como uma ordem divina de genocídio e usa essa contradição para justificar sua violação da monogamia e da fidelidade sexual, fundamentando-se na revelação e na ordem divina. Ele afirma que essas contradições morais ocorrem como um princípio sobre o qual o reino de Deus se baseia, sugerindo que são procedimentos administrativos comuns e até esperados. Vale ressaltar que, em nenhum momento da Carta da Felicidade, Joseph menciona diretamente o casamento ou a moralidade sexual. Ele aborda temas como assassinato e roubo, mas evita confrontar diretamente o assunto em questão. O lembrete de Joseph de que esse princípio se aplica aos filhos do reino tem um propósito manipulativo. Primeiro, permite que seu alvo sinta orgulho em fazer parte de um grupo exclusivo de seguidores escolhidos no reino restaurado de Deus, algo que só foi possível graças a Joseph. Em segundo lugar, reforça a ideia de que as pessoas que recebem essas instruções contraditórias são como crianças imaturas e ingênuas, incapazes de compreender ou questionar a sabedoria por trás dessas aparentes contradições que são forçadas a aceitar. Ainda assim, Joseph sabe que não está lidando com alguém facilmente manipulável. Nancy já demonstrou sua firmeza moral e resiliência diante das afirmações proféticas de Joseph. Por isso, ele entende que precisa usar todos os seus poderes de persuasão para superar a objeção de consciência dela.
buscando maneiras de fazê-la duvidar de seu próprio julgamento. Continuando, a carta diz: tudo o que Deus requer é certo, não importa o que seja, embora possamos não ver a razão disso até muito depois que os eventos aconteçam. Se buscarmos primeiro o reino de Deus, todas as coisas boas serão adicionadas. E assim, com Salomão, primeiro ele pediu sabedoria, e Deus lhe deu, e com ela todo o desejo de seu coração, até mesmo coisas que poderiam ser consideradas abomináveis para todos que entendem a ordem do céu apenas em parte, mas que, na realidade, eram certas, porque Deus deu e sancionou por revelação especial. Agora, Joseph inicia esta sessão reforçando o conceito mais importante desta carta, de que não importa o que Deus, através de Joseph, possa ordenar, isso deve ser considerado certo. Esta é uma forma de moralidade de comando divino, a arma de escolha dos charlatães religiosos. Como manipulador, Joseph, então, planta a semente da dúvida sobre o julgamento pessoal, alertando que eles podem não ver a razão pela qual tais comandos ofensivos são realmente corretos, até muito depois dos eventos acontecerem. Joseph está instruindo seu alvo a suprimir suas próprias dúvidas e sufocar sua consciência. Essas preocupações são apenas o produto de mentes infantis e limitadas, sugere Joseph, e devem ser ignoradas em favor de qualquer coisa que ele diz que Deus ordena. Depois de dar uma razão para Nancy duvidar de sua própria sabedoria ao se opor às tais instruções proféticas, Joseph oferece a ela um novo tipo de sabedoria incorporada pelo modelo bíblico do próprio Salomão. Há um subtexto importante nesta parte da carta. Ao descrever as bênçãos de Salomão, Joseph está se referindo indiretamente à tomada de múltiplas esposas e concubinas, já que Salomão é famoso por ter 700 esposas e 300 concubinas. A seção 132 de Doutrina e Convênios invoca o nome de Salomão pelo mesmo motivo. Joseph lembra a Nancy que a fidelidade de Salomão resultou tanto em sabedoria quanto em tesouros e nos desejos de seu coração, coisas que, de outra forma, eram consideradas gratuitas. A implicação aqui é que tomar numerosas esposas fazia parte de todos os desejos do coração de Salomão. Isso demonstra que o desejo pode ser visto como impulsionando a ação de um profeta em perseguir secretamente outras mulheres além de sua primeira esposa, e pode ser considerado justo, embora de outra forma fosse visto como luxúria. Para tornar esse ponto ainda mais claro, Joseph reconhece que tal coisa pode ser considerada abominável para aqueles que ignoram os propósitos de Deus, colocando imediatamente os oponentes em potencial na categoria dos ignorantes por terem ignorado os caminhos e propósitos de Deus. Joseph explica, no entanto, que é fácil evitar esse destino se entendermos que Deus deu permissão especial a Salomão para aceitar esses propósitos. As abominações de Joseph podem ser aceitas pela mesma razão, e essas abominações são sublimadas em justiça. Joseph é muito cuidadoso para se certificar de que somente ele é capaz de sancionar e receber tais revelações e proclamar o mandamento e as bênçãos de Deus. Como esse poder singular é exercido nas vidas privadas daqueles no mundo de Joseph, que não se contentam em parar nos exemplos que ele já forneceu. Joseph usa outra analogia para deixar claro que sua proposta ilícita foi divinamente aprovada, dizendo: um pai pode chicotear uma criança, e com justiça também, porque ela roubou uma maçã, ao passo que, se a criança tivesse pedido a maçã e o pai tivesse, a criança teria comido com um apetite melhor, e não haveria marcas. Todos os prazeres da maçã teriam sido garantidos, e a miséria de roubar, perdida. Este princípio se aplicará justamente a todos os tratos de Deus com seus filhos. Agora, uma vez que Joseph já tratou da questão do castigo divino, pela proposta de bigamia de seus adultérios secretos, ele volta sua atenção para os medos de punição que ele entende que estão, sem dúvida, nublando a mente de sua jovem presa. Ele precisa assegurar-lhe que os medos da condenação e do fogo do inferno, que geralmente acompanham o pecado sexual, não estão reservados se ela aceitar. Em vez disso, prazeres aguardam seu alvo ao consentir com sua proposta. Em circunstâncias normais, tal ato acarretaria uma penalidade dolorosa, mas essa situação recebeu permissão especial de Deus, de acordo com Joseph, que afirma falar em nome de Deus. Para transmitir essa garantia, Joseph emprega a metáfora de uma criança roubando uma maçã. Assim como uma criança que pediu permissão para comer uma maçã desfrutaria de seus prazeres mais plenamente, o mesmo acontecerá com a jovem que aceita o arranjo secreto de Joseph, podendo desfrutar livremente dos resultados. Joseph encerra arquivando este pequeno sofisma na categoria do trato de Deus com seus filhos. Ele espalha a linguagem da religiosidade sobre essa manipulação descarada a fim de explorar a mentalidade piedosa de seu alvo. É assim que os manipuladores religiosos se aproximam das pessoas de mentalidade religiosa. A seguir, Joseph faz uma distinção clara entre os casamentos ilegais secretos que foram sancionados por Deus e aqueles que não foram. Agora, examinando o contexto histórico de Nauvoo, na primavera de 1842, demonstraremos por que essa distinção é crítica, como ouvimos bem na próxima parte da carta, que diz: tudo o que Deus nos dá é lícito e correto, e é apropriado que desfrutemos de seus dons e bênçãos, quando e onde quer que Ele esteja disposto a conceder. Mas se nos apoderássemos dessas mesmas bênçãos e prazeres sem lei, sem revelação, sem mandamento,
Essas bênçãos e prazeres provariam maldições e aborrecimentos no final, e teríamos que nos deitar em tristeza e lamentos de arrependimento eterno. Neste trecho, Joseph assegurou a seu jovem alvo que ela não precisa temer punição por consentir com seus avanços ilícitos. Aqui, ele fornece um contraponto. Qualquer pessoa que tente se entregar a tais atividades extracurriculares, mas sem o mandamento expresso e a revelação de Deus, está cometendo pecado e, portanto, sujeita à punição eterna. Esta parte serve a dois propósitos para Joseph. Primeiro, indiretamente, dá ao seu alvo uma sensação de ser especial aos olhos de Deus. É ela quem foi escolhida para esta bênção e privilégio especial, enquanto outros, que não receberam essa bênção, seriam severamente punidos por violar os mandamentos de Deus. Esse sentimento de ser especial aos olhos de Deus pode ser muito atraente, especialmente para jovens inseguras que anseiam por reconhecimento. Sem dúvida, essa tática funcionou para Joseph no passado. Na época em que ele se aproximou de Nancy, Joseph já havia secretamente entrado em relações extraconjugais com 10 mulheres, além de sua esposa, na faixa etária de 16 a 47 anos. O segundo ponto é que a condenação direta de Joseph, aqueles que satisfizeram seus desejos sem as bênçãos de Deus, serve para acalmar as preocupações que Nancy poderia ter com base em eventos atuais e rumores circulando por Nauvoo naquela época. No momento da criação da carta, circulavam rumores em Nauvoo de que líderes de alto nível da igreja estavam envolvidos em relações sexuais secretas com mulheres, usando justificativas religiosas. Esse trecho serve para corrigir a aparente disparidade na mente de seu alvo. Tenha em mente que a permissão divina especial não é nenhuma novidade entre diversos charlatões religiosos. O autoproclamado profeta David Koresh e o ramo davidiano reivindicaram permissão divina especial para tomar noivas crianças com o propósito de produzir os 24 anciãos preditos no livro de Apocalipse. O autoproclamado profeta Wayne Bent, da igreja Lord or Righteousness, reivindicou permissão divina especial para ter relações sexuais com crianças, até mesmo com sua própria nora, para evitar a punição de Deus. O autoproclamado profeta Julius Shacknell, da seita conhecida como The Work, reivindicou privilégio especial para prometer salvação em troca de relações sexuais com mulheres e crianças, incluindo sua própria enteada. O autoproclamado profeta Tony Alamo, do Alamo Christian Ministries, reivindicou permissão bíblica especial para se casar ilegalmente com várias mulheres e crianças. O autoproclamado profeta David Berg, dos Children of God, reivindicou permissão divina especial para normalizar as relações sexuais com crianças. Profetas, justificando suas próprias predações como permissão divina especial através do uso de linguagem piedosa e sentimento religioso, não é nenhuma novidade. Não é novidade que eles deveriam ser vistos como predadores, mas, como uma ingênua jovem de 19 anos do século XIX é confrontada pelo próprio profeta que ela reverencia desde os 8 anos de idade, deveria saber que Joseph usa esta carta para impor sua autoridade e traçar a linha entre as relações ilícitas que recebem as bênçãos de Deus e aquelas que não fazem. Após sublinhar esse ponto, Joseph então passa a reforçar o tema da felicidade ligada à sua proposição. O próximo trecho diz: mas na obediência há alegria e paz imaculadas. E como Deus projetou a nossa felicidade, a felicidade de todas as suas criaturas, Ele nunca instituirá uma ordenança ou dará um mandamento ao seu povo que não seja calculado em sua natureza para promover aquela felicidade que Ele projetou, e que não terminará na maior quantidade de bem e glória para aqueles que se tornarem os recipientes de sua lei e ordenanças. Agora, uma das maneiras mais poderosas de induzir alguém a agir contra seus princípios anteriormente defendidos é subverter seus valores mais elevados. Joseph sabe que seu alvo é extremamente devoto e temente a Deus, e ele já inculcou em sua mente a ideia de que somente ele pode declarar a vontade de Deus. Ele declarou que sua proposta desviante é um mandamento justo e abençoado de Deus, e tentou aliviar o medo de punição de seu alvo, porque sua proposição contradiz as próprias sensibilidades morais dela. Ele está alavancando a reverência dela a Deus contra a sua própria consciência moral. Ele leva o conceito um passo adiante ao fundir a obediência a Deus com a obediência a um homem que afirma falar por Deus. Aos olhos de Joseph, não há distinção entre os dois. Portanto, desde que seja a versão de Joseph dos mandamentos de Deus que é obedecida. Joseph continua a se tornar poético sobre as bênçãos gloriosas que acompanharão a obediência à sua vontade. Uma alegria e felicidade que são, na verdade, projetadas por Deus desde o início. Na verdade, Joseph garante ao seu jovem alvo que Deus nunca ordenaria nada que levasse a outra coisa senão a felicidade. E não apenas qualquer felicidade, mas a maior quantidade de bem e glória. É exatamente assim que os predadores religiosos jogam o cartão. Confie em mim, eu só quero o que é melhor para você. Essa ideia certamente tem mais peso quando você a transpõe para que pareça vir de Deus, mas as intenções são as mesmas. O objetivo do charlatão é quebrar e derrubar qualquer resistência ou preocupação que possa existir na mente do seu alvo, para que o alvo, confiante,
possa ser induzido a se render à sua vontade. Para aqueles que desejam uma prova da natureza fictícia disso, de que a obediência à poligamia só pode levar à felicidade. Basta olhar para a vida das mulheres que foram posteriormente afligidas por ela. Até mesmo os apologistas modernos mais veementes da igreja sobre a poligamia, como Brian Hales, admitem que foi uma experiência terrível na prática, longe da felicidade prometida nesta carta. No final, a igreja moderna só pode confiar no comando da lei e na obediência como justificativa para a prática da poligamia, porque a consciência, a ética, a igualdade, a moralidade e a estabilidade gritam contra ela. O próximo trecho da carta diz: bênçãos oferecidas, mas rejeitadas, não são mais bênçãos, mas se tornam como o talento escondido na terra pelo servo mau e preguiçoso. O bem oferecido retorna ao doador. A bênção é concedida àqueles que receberão e ocuparão, pois aquele que tem será dado, e ele terá abundantemente, mas aquele que não tem, ou não receberá, será tirado o que ele tem, ou poderia ter tido. Aqui torna-se aparente que há um padrão na carta de Joseph. Ele alterna repetidamente entre oferecer garantias positivas e bênçãos para aceitar sua proposta, ou oferecer ameaças e punições por recusá-la. Esta seção traz o tema das consequências negativas para a recusa. Linguagem agradável e imagens bíblicas são empregadas para suavizar a mensagem de que qualquer pessoa que se recuse a ser a noiva secreta, ou o brinquedo sexual de Joseph, é perversa e preguiçosa. Não apenas perderá as bênçãos gloriosas, mas também perderá as bênçãos que já possui. Agora, incluindo uma estrofe poética, veja o que ele diz. Seja sábio hoje, é loucura adiar. No dia seguinte, o precedente fatal pode surgir. E assim por diante, até que a sabedoria seja empurrada para fora do tempo, para a eternidade. Se você ler a exposição de John C. Bennett, ou qualquer um de seus escritos, ele interpõe poesia com muita frequência. Podemos ver aqui que Joseph está adotando essa abordagem. Ele cita um versículo que usa uma linguagem carregada de emoção, como loucura, precedente fatal, sabedoria, eternidade, na tentativa de substituir a consciência moral de uma jovem com urgência e medo. Essa manipulação sutil fala a intuição moral de Joseph e a facilidade com a linguagem, especificamente o poder da linguagem para influenciar os outros. Joseph era um orador poderoso em público e em privado. A resistência de Nancy a essa manipulação é uma prova de seu caráter e força. Tendo feito algumas ameaças tácitas, Joseph agora muda para fazer promessas gloriosas, mais uma vez dizendo: nosso Pai Celestial é mais liberal em suas visões e ilimitado em suas misericórdias e bênçãos do que estamos prontos para acreditar ou receber. Mais uma vez, as tentativas de Joseph de redefinir a moralidade na mente de sua presa. Se ele puder introduzir uma vaga incerteza sobre os limites da propriedade, ele poderá então redefinir mais facilmente a moralidade com base em seu status reivindicado como o porta-voz de Deus. Se os pontos de vista de Deus forem mais liberais do que estamos equipados para recebê-los, isso significa que nossas noções antiquadas de pecado e comportamento moral são potencialmente mais rigorosas do que Deus realmente pretende. Esse ramo de pensamento complementa perfeitamente o sermão de Joseph em novembro de 1841, onde ele declarou que o que muitas pessoas chamam de pecado não é pecado. Essas ideias carregam a implicação combinada de que as objeções púdicas às aventuras conjugais extralegais de Joseph são, na verdade, baseadas na moral desatualizada e excessivamente restritiva e mantêm opositores de realmente receberem as bênçãos de Deus. Este é o efeito pretendido na mente da jovem Nancy, que segue em frente e, ao mesmo tempo, é mais terrível para os que praticam a iniquidade, mais terrível nas execuções de suas punições e mais pronta para detectar todos os caminhos falsos do que nós. São aptidões para supor que ele seja questionado por seus filhos. Joseph então diz: pedi e recebereis, batei e encontrareis. Mas se ele aceitar aquilo que não é seu, ou que eu não lhe dei, você será recompensado de acordo com seus atos. Joseph passa a oferecer ameaças e o brilho desses temas contrastantes em suas cartas. Ele está moldando uma nova estrutura moral na mente de seu alvo. Se o semblante de Nancy foi previamente predefinido por princípios como a devoção, a castidade, Joseph está redefinindo a moralidade, reformulando-a para corresponder aos seus próprios objetivos. Os novos limites morais podem ser localizados observando onde as bênçãos e punições são estabelecidas de acordo com Joseph. A devoção é encontrada em conformidade com os mandamentos de Deus através de seu profeta. A fidelidade é definida como permanecer fiel à castidade de Deus. E seu profeta é expandida para ser um conceito que permite quaisquer relações com permissão especial do profeta de Deus. Subjacente a tudo isto está a verdade inevitável de que, na nova estrutura religiosa de Joseph, há apenas uma virtude, a obediência. Todas as outras virtudes estão subordinadas à obediência. A obediência pode superar qualquer outra virtude em qualquer outro momento, permitindo até mesmo extremos de assassinato e genocídio, caso Deus, por meio de Joseph,
ordenasse tornar a poligamia trivial. A carta continua dizendo: mas nenhuma coisa boa negarei àqueles que andam retamente diante de mim, e fazem a minha vontade em todas as coisas, que ouvirão a minha voz e a voz do meu servo a quem enviei. Agora, quando David Koresh, Marshall Applewhite, Jim Jones ou qualquer outro porta-voz autoproclamado de Deus instrui outros a se submeterem a algum ato hediondo que traz sua consciência, a resposta prudente é recuar, para rejeitar suas reivindicações e ver esses homens como pretendentes de que eles são. A ideia de que Deus usaria tais homens para ordenar coisas abomináveis refuta a sua pretensão de falar por Deus em primeiro lugar. O engano desses charlatões é revelado. Não importa quão bela ou piedosa seja sua retórica, eles insistirão que suas palavras não são suas, mas de Deus, e, portanto, não podem ser rejeitadas. Opor-se a essas instruções é opor-se à vontade de Deus. Os charlatões continuam a empregar essa tática porque é muito eficaz contra pessoas devotadas que têm um desejo profundo e sincero de agradar a Deus e que não estão familiarizadas com os métodos de tal manipulação. Joseph imita essa tática aqui na estrofe. Ele promete bênçãos para a obediência completa, enquanto sutilmente dá equivalentes à voz de Deus e à sua própria. Ele usa a voz de Deus para declarar que ele é o porta-voz de Deus e um pouco de lógica circular que só pode ser vista por aqueles que ainda não estão sob seu feitiço. Joseph aqui está falando com palavras que não são encontradas em nenhum outro lugar nas Escrituras. Ele está entregando uma revelação que não é menos universal ou significativa do que aquelas encontradas em Doutrina e Convênios. Na sociedade atual, um homem de meia-idade que usa o nome de Deus contra uma adolescente, induzindo-a a se comprometer secretamente e a se tornar sexualmente disponível para ele, é corretamente identificado como um predador manipulador. Esses predadores existem desde que as pessoas existem. Mantém reverência especial a Deus no caso da Carta da Felicidade. Joseph expõe seu verdadeiro caráter para se igualar aos predadores manipuladores que se juntaram às suas fileiras. Joseph conclui sua carta ainda falando na voz de Deus, dizendo: pois me deleito naqueles que buscam diligentemente conhecer meus preceitos e obedecem às leis do meu reino, pois todas as coisas lhes serão dadas a conhecer no meu devido tempo e no final eles terão alegria. Joseph aqui estabelece que o favor de Deus é encontrado apenas no cumprimento de seus desejos. A obediência cega é a ordem do dia. Deleite, alegria e felicidade são salpicadas de cenouras para serem penduradas na frente da devotada, ingênua e crédula Nancy. Ela viveu à sombra do profeta desde que era uma criança. A posição de seu próprio pai no mundo foi mantida a favor de Joseph, produzindo pressão subjacente para agradar o profeta. Ele a ameaça com bênçãos perdidas, o desfavor de Deus e o prejuízo eterno para sua alma. Esta carta contém todas as ferramentas manipulativas e coercitivas que um predador religioso tem à sua disposição, envoltas em uma linguagem floreada e usada contra uma jovem em uma posição tão desesperada de poder em sua comunidade que faria João de Deus corar. Aceitar Joseph como um verdadeiro profeta e aceitar suas afirmações nesta carta como a vontade de Deus é aceitar tanto o profeta quanto Deus como abusivos, coercitivos e manipuladores, com o profeta desfrutando da sanção divina para satisfazer seus próprios desejos carnais às custas dos inocentes e vulneráveis. Examinar a carta da felicidade pelo que ela é faz com que uma pessoa moral veja Joseph sob uma nova luz. A carta mostra um lado de Joseph que geralmente é obscurecido pela astúcia religiosa, um lado secreto que pode ser percebido quando a carta é vista no contexto de sua escrita e do tema de sua prosa e da manipulação psicológica em sua redação. Esses mesmos sentimentos manipuladores, subversivos e imorais, são encontrados apimentados em seus sermões e revelações, embora geralmente sejam melhor escondidos atrás de vagas alusões, adornos bíblicos e negação plausível. Cada ponto deplorável nesta carta tem seu equivalente na seção 132, de Doutrina e Convênios. Agora, imagine as mesmas palavras aqui entregues secretamente por algum outro líder religioso a uma jovem de sua congregação por quem ele lambe os lábios há anos. Você pensaria que tal homem falou por Deus só porque ele reivindicou isso? Se você rejeitou sua reivindicação piedosa, sancionada neste ato, você aceitaria qualquer outra comunicação ou autoridade reivindicada por Deus por esse homem? Você aceitaria de qualquer outro líder da igreja moderna do mesmo modo? Isso seria algo que você gostaria de internalizar? Essas são as perguntas que devem ecoar no coração de uma pessoa de consciência ao considerar as palavras do profeta Joseph dirigidas à jovem Nancy Higdon na Carta da Felicidade. Toda vez que um líder da igreja invoca a frase "felicidade é o objetivo e o desígnio de nossa existência", essas perguntas gritam ainda mais alto. A Carta da Felicidade, as circunstâncias que a trouxeram à existência, não representam um homem de Deus. São as marcas de um lobo que se adornou com a afetação da piedade, a fim de explorar a natureza confiante e devotada das pessoas ao seu redor.
é um crédito para a força, vontade e coragem de Nancy Higdon, que ela resistiu às suas predações e deu o alarme para alertar outros sobre sua natureza em pleno século XIX, quando a mulher sequer tinha voz. Ela era uma denunciante da igreja primitiva. Embora seus esforços tenham sido esmagados pelas forças de outros homens ao seu redor, ela se destaca na história mórmon e estamos em dívida com ela por expor o caráter oculto de Joseph. Jim Jones alegava que suas ações eram divinamente inspiradas, prometia salvação espiritual através de encontros sexuais, isolava emocionalmente e fisicamente seus seguidores, profetizava desastres para aqueles que desobedecessem, criava dependência emocional e espiritual, usava a promessa de salvação para controlar suas vítimas, dizia que o sexo com ele era uma forma de purificação, considerava o sexo um sacramento necessário para alcançar um estado espiritual superior, ameaçava com represálias divinas para aqueles que não o obedecessem. David Koresh alegava ser o último profeta e uma figura messiânica. Afirmava ter comunicação direta com Deus. Interpretava a Bíblia de forma a justificar seu comportamento e doutrinas. Convencia os seguidores de que suas interpretações eram as únicas verdadeiras. Pregava a iminência do Apocalipse. Usava o medo do fim do mundo para controlar os seguidores. Declarava que tinha o direito de tomar múltiplas esposas, incluindo menores de idade. Alegava que essas uniões eram divinamente ordenadas. Usava a religião e a espiritualidade para manipular emocionalmente os seguidores. Prometia recompensas espirituais para aqueles que obedecessem suas ordens. Reivindicava que só ele poderia ter relações sexuais com as mulheres da comunidade. Advertia sobre represálias divinas e físicas para aqueles que desobedecessem. Tanto Jim Jones como David Koresh tiveram educação limitada. Koresh tinha histórico de dificuldades na escola e abandono escolar. Todavia, tinha vasta habilidade em memorizar passagens da Bíblia e reinterpretá-las para seus seguidores, o que compensava sua falta de educação formal. Saber contar histórias não é um requisito de educação ou universidade, já que nesses locais aprende-se profissão e não charlatanismo. Apesar de ter uma educação formal limitada, Joseph Smith cresceu em uma família de pais que valorizavam a educação e proporcionaram uma sólida base intelectual em casa. Desde jovem, Joseph desenvolveu um grande interesse por leitura e por histórias dos povos ameríndios. Durante a infância, ele se dedicou à caça ao tesouro, uma profissão que exigia dele habilidades persuasivas para convencer as pessoas de que havia tesouros escondidos. Essa experiência de convencimento e engano foi fundamental para suas futuras empreitadas e desempenhou um papel significativo em sua trajetória. Como líder religioso, Joseph se autoproclamou profeta, afirmando ter recebido revelações divinas diretamente de Deus, usando essa autoridade para justificar suas ações e decisões. Utilizou alegações de revelações divinas para introduzir e justificar a prática da poligamia dentro da igreja, convencendo os seguidores de que era uma ordem divina e quebrar a lei do país. Afirmou traduzir as escrituras antigas e um livro de Abraão, mas estudos demonstraram que essas traduções eram, na verdade, baseadas em textos contemporâneos e interpretações de sua época. Reivindicou a tradução de registros antigos nunca comprovados diretamente pela arqueologia. As traduções e revelações frequentemente mostraram plágio de textos existentes e erros, comprometendo a credibilidade das alegações divinas. Usava sua posição para excluir e punir aqueles que se opusessem às suas doutrinas ou práticas, incluindo a poligamia e outras revelações. Exigia conformidade rígida com suas ordens e ensinamentos, muitas vezes através de táticas de medo e manipulação espiritual. Usava a promessa de recompensas espirituais e salvação para garantir a submissão e o controle sobre seus seguidores, incluindo instruções sobre poligamia e outras práticas. Promessa de bênçãos em troca de obediência às suas ordens. Introduziu doutrinas e práticas que não eram baseadas em evidências históricas ou revelações divinas, mas sim em influências culturais e sociais de seu tempo, como a multiplicidade de deuses, palavra de sabedoria, livro de Abraão, casamento plural e eterno, entre outros. Ajustou suas doutrinas e práticas conforme a necessidade para manter o controle e a obediência dos seus seguidores. Para el gobierno, Naasón es un recluso más. Para su comunidad, es un representante de Dios preso en la tierra. Tanto na Igreja à Luz do Mundo, quanto no mormonismo, tanto Joseph Smith quanto Naasson Joaquim Garcia são frequentemente vistos por seus seguidores como figuras perseguidas. Essa visão de perseguição serve para fortalecer a narrativa de que ambos são líderes escolhidos por Deus, cujos desafios são provas de sua missão divina. Essa percepção é usada para manter a lealdade dos fiéis, que veem a adversidade enfrentada por seus líderes como uma confirmação de sua santidade e autoridade espiritual. Nos vemos no próximo vídeo. Happiness, my brothers and sisters, is the object and the design of our existence. The prophet Joseph Smith said, "Happiness is the object and design of our existence." The prophet Joseph Smith taught us, happiness is the object and design of our existence. The
prophet Joseph Smith said, happiness is the object and design of our existence. The prophet Joseph Smith taught, happiness is the object and design of our existence.